Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Hoje celebramos a festa da Transfiguração de Jesus, o dia em que o Senhor sobe com 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, para uma montanha, o Monte Tabor, para ali rezar. Imagina por momentos o coração de Jesus. Subir uma montanha é sempre na Bíblia uma ocasião de encontrar a Deus mais próximo, de tocar o céu. Talvez se nestes dias estiveres a viajar, a subir uma montanha, possas sentir o ar mais fresco. Se não o estás a fazer, pelo menos podes-te lembrar de algum dia em que o fizeste. As montanhas, eu gosto muito também de subir às montanhas com amigos, são sítios onde rezamos particularmente bem. E diz o Evangelho que enquanto rezava, o rosto de Jesus mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversaram sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Desde pequeno, que sempre fiquei com muita curiosidade como é que Pedro tem sono neste momento de glória tão transcendente de ver Jesus com o seu corpo glorioso, irradiando luz, tal como nas aparições de Nossa Senhora de Fátima, ela aparecia coberta de luz, sinal da santidade. Também Jesus aparece no Monte Tabor, poucas semanas antes de subir aquele outro monte, o Monte da Cruz, do Calvário, aparece agora cheio de luz. Porquê que Pedro tem sono? É o sinal da presença de Deus e de que o homem é capaz de pouco quando Deus se manifesta com a sua glória. É aquilo que se chama uma teofania, isto é, uma manifestação da presença de Deus de maneira muito forte e sensível. Aliás, diz o Evangelho que Jesus estava a falar com Moisés e Elias. Ora, isto é curioso, Senhor, e ensina-nos a rezar com este Evangelho. Moisés tinha pedido a Deus para ver o seu rosto, e Elias foi aquele profeta a quem Deus, Yahvé, prometeu que se mostraria a ele. Elias escondeu-se numa gruta e veio um fogo e não era Deus, e veio um terremoto e não era Deus, e veio uma tempestade e não era Deus. Finalmente passou uma brisa suave. Então Elias saiu da gruta, cobriu o seu rosto, porque Deus estava presente. São palavras bonitas e que fazem perceber qual é a relação que nós temos na oração com Deus. E Pedro ali estava, vendo Jesus no meio, com Elias e Moisés, e agora era ele, Tiago e João, que recebiam não uma revelação vinda do céu, mas era o próprio Jesus, que se mostrava como divino. Até ali só tinham visto Jesus como homem. E neste dia tão importante no Monte Tabor, tocam a divindade de Deus. Pensa agora na tua oração. Se também te deixas tocar por Deus. Às vezes, quando temos dificuldades e rezamos contigo, Jesus, temos que pensar muitas vezes no Monte Tabor, nesse monte de esperança, onde tu te mostras como Deus, Senhor da minha vida, da história. Como dizia Santa Teresa, quando rezava, tudo passa, só Deus basta. Assim estava Pedro, naquele sono, nesta bebedeira, podíamos chamar assim, de graças espirituais. Era um sono e, curiosamente, ele podia falar. E faz um pedido também muito curioso. Diz assim: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E diz o evangelista: Pedro não sabia o que estava a dizer. Bom, não é que Pedro não soubesse o que estava a dizer,
O evangelista São Lucas aqui está a transmitir-nos algo que, na verdade, Pedro sabia bem o que estava a dizer. Quando, no Antigo Testamento, o povo de Israel caminhava até a terra prometida pelo deserto, Moisés encontrava-se com Deus numa tenda, a tenda do encontro. E ali falava com Deus, cara a cara, como um amigo fala com outro. Por isso, quando Pedro diz, façamos 3 tendas, está a pedir a Jesus, Senhor, fica conosco, tal como te estás a manifestar agora. E por isso São Lucas diz, não sabia o que estava a pedir, porque a Deus nós não o podemos ter nesta terra com toda a sua glória. Não sabia o que estava a pedir. Por isso também, quando explica Santo Agostinho, Maria Madalena vê Jesus ressuscitado com a sua glória, lança-se aos pés e Jesus diz-lhe, Maria, não me toques. Isto é, porque Maria estava a tocar o corpo glorioso de Deus, e só no céu é que o poderemos tocar assim. No entanto, Pedro teve esperança, foi mais ousado e atrevido do que todos os santos e teólogos. E por isso disse, Senhor, façamos uma tenda para ti. Jesus respondeu a este pedido da Escritura de Pedro. E o que é que fez? Fez a Eucaristia. Jesus, na Eucaristia, não o vemos, mas está glorioso também com o seu corpo ressuscitado. Como dizia Francisco Marto, pastorinho de Fátima, é Jesus escondido, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Conta-se que São Tomás de Aquino, cada vez que passava pela porta de uma capela ou de uma igreja e se estava entreaberta e conseguia ver o sacrário, derrumbava-se diante da presença de Deus, tal como acontecia com Pedro no Monte Tabor. E ficava ali até que o tinham que puxar para cima e fazê-lo voltar a caminhar. Pois é, Deus está na Eucaristia glorioso. E está para que nós tenhamos esperança, para que nós não tenhamos medo diante das dificuldades. Como escreveu o profeta Oseias, ó morte, eu serei a tua morte, falando do Messias que viria, glorioso. Ele destruiria a morte e as dificuldades. Sim, Jesus, que está no céu, está também da mesma maneira na Eucaristia, sob o modo sacramental, que nós não o vemos, como dizia Francisco Marto, mas está com o seu corpo glorioso. Um corpo que tem agora no céu e que nós teremos um corpo também muito parecido. Dizia São Tomás de Aquino que, quando ressuscitarmos no final dos tempos, o nosso corpo terá identidade. Será o mesmo corpo. Escrevia ele, aqueles que estão no céu a reconhecer-nos-ão e nós os reconheceremos a eles. Que alegria pensar nos nossos avós, talvez nos nossos pais, talvez algum irmão que faleceu, algum filho, e poder abraçá-lo com um corpo glorioso, como parecido ao de Jesus. Quanta esperança! Este é o corpo que vão ter todos os filhos de Deus. Esperança também para um casal, ao ver os seus filhos crescer e saber que Deus lhes dará esta coroa de glória. Para isso, para alcançarmos o céu e a esperança, temos que fazer como Jesus, muitos dias. Subir ao monte da oração. Subir ao monte de Tabor e rezar. Com as nossas dificuldades, com a maneira como somos, mas sem deixar de rezar, sem deixar de lutar. Sim, Deus ouve cada pedido que nós fazemos, como o pedido mais estranho que possa parecer, como o de Pedro. Deus está sempre a ouvir-nos. E esta esperança que nós encontramos nos momentos de oração vai se tornar realidade quando cumprirmos a nossa meta e chegarmos ao céu. Por isso, o Evangelho de hoje fala-nos de esperança, de Jesus que chega à sua glória e ressurreição. Mas antes o Senhor passou por outro monte, o Monte Calvário, o Monte da Cruz. Nesta vida nós encontramos estes 2 montes. Temos que os subir aos 2. Haverá momentos de felicidade, haverá momentos de dor, mas temos que saber que a nossa vida terminará como a de Jesus, com um corpo ressuscitado, glorioso, e viveremos na eternidade com a felicidade suma que é Deus para sempre, para sempre, para sempre. Dou-te graças, meu Deus,
pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.